Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Continuando com os estudos, certo? Vamos continuar estudando a Europa, né? E dessa vez vamos estudar o capítulo 12, a União Europeia, a construção do bloco, certo? Volume 2, página 88, ok? Bom, a gente começa com qual o significado da bandeira da União Europeia. Alguns se perguntam por que a bandeira da União Europeia tem 12 estrelas, se hoje a Europa é composta por diversos outros países. Contudo, as 12 estrelas douradas na bandeira do fundo azul não indicam a quantidade de países, mas representam a unidade e a integração. O 12, além disso, é considerado um número que representa a perfeição. Essa mesma bandeira foi adotada inicialmente na década de 1950 pelo Conselho da Europa, para representar a unidade dos povos europeus. Nos anos de 1980, depois de ter sido adotada, pelo Parlamento Europeu, que os transformou-se na bandeira símbolo da União Europeia. A formação do bloco. A Europa é um continente historicamente muito conturbado. O desenvolvimento europeu aconteceu de uma forma muito agressiva e que em poucos séculos o território mudou várias vezes de configuração. Muitas guerras aconteceram no século XX. Duas, em especial, foram marcantes. Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945. Ambas foram capazes de rapidamente reconfigurar a Europa. Em alguns casos, como os da Itália e da Alemanha, criar identidades pautadas em extremo nacionalismo, gerando contínuas alterações em todo o sistema político. No entanto, a expansão alemã e sua posterior derrota na Segunda Guerra deixaram bem claro que o continente europeu não poderia prosseguir com tantos conflitos. Então, a conjuntura era outra. A bipolaridade provocada pela Guerra Fria ficou marcada pela divisão da Alemanha e de Berlim pelos vitoriosos. A Europa acabará se dividindo também entre os países ocidentais, capitalistas, e os orientais, os socialistas. Plano Marshall é um aprofundamento da doutrina Truman, conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia. Foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados à Europa, nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Organização Europeia e Cooperação Econômica. A organização foi criada com o objetivo de buscar soluções para a reconstrução dos países europeus afetados pela Guerra Mundial. A OS existiu entre 1948 e 1960, até ser substituída pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Benelux. O bloco responsável pela primeira estrutura da atual União Europeia foi formulado na década de 1940. Ainda no final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de estabelecer um livre comércio entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, um tratado permitiu a criação efetiva de Benelux em 1948, possibilitando, já nesse período, a livre circulação de pessoas entre os países membros. A sede de Benelux é localizada em Bruxelas, capital belga, mesma cidade da própria União Europeia. SECA. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, já que entre suas ideias estava a proposta de integração entre as economias europeias, criando assim um mercado comum, cujos produtos em foco seriam o carvão e o aço, certo? Expansão do bloco. Graças ao então recente cenário de instabilidade provocada pela expansão da União Soviética,
na Europa Central, os países do SECA, né, já estavam buscando novas formas de integração, visando não apenas a uma cooperação econômica e infraestrutural, mas também social e limitar. O Tratado de Roma. Em 1957, mobilizado pela necessidade dessa integração, os países membros do SECA firmaram o Tratado de Roma, criando a Comunidade Econômica Europeia, também conhecida como Mercado Comum Europeu. A segunda parte do Tratado de Roma envolveu a criação da Comunidade Europeia de Energia Atômica. Então, no preâmbulo, né, os princípios de origem de uma lei ou acordo do bloco econômico, que era ao mesmo tempo uma união aduaneira e um mercado comum, estavam pontuados. Estabeleceu os fundamentos de uma união, né, cada vez mais estreita entre os povos europeus, assegurar mediante uma nação comum o processo econômico e social dos seus países e entre outros exemplos. A expansão. Em 1962, o mercado comum europeu ampliou sua estrutura com a criação da política agrícola comum, conseguindo expandir o controle do bloco, né, sobre as produções agrícolas, dois tipos, familiar e moderna. Mesmo existindo uma grande evolução dos sistemas de produção, o mercado comum europeu encontrou alguns problemas iniciais, com excedentes agrícolas. Ainda na mesma década, o bloco iniciou uma parceria com ex-colônias na África, Caribe, na Ásia, Oceania, o que aumentou a quantidade de imigrantes, responsáveis em grande parte pela aceleração das construções civis e da reestruturação de infraestrutura europeia. No entanto, verificou-se paralelamente o aumento da quantidade de imigrantes ilegais no bloco. O Tratado de Schengen. O acordo firmado em 1985 e denominado Tratado de Schengen estabeleceu a livre circulação de cidadãos dos Estados-membros da União Europeia. Os países envolvidos, né, aboliram suas fronteiras internas a favor de uma fronteira externa única. Desse modo, foram criados alguns países, né, do bloco de Schengen, como França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Holanda. Também foram criados mecanismos de cooperação e coordenação envolvendo as atividades policiais e judiciais, particularmente no que se refere ao mecanismo de observação e perseguição nas fronteiras, além de um processo de extradição. O Tratado de Maastricht. Em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, responsável pela formação da União Europeia, garantindo a união monetária e financeira do mercado comum europeu, tal como a ampliação da parceria política entre membros. De acordo com o tratado, o bloco se integraria, em um mercado único, ampliando seu volume de produção e o consumo interno. Então, para proporcionar as mudanças, além da criação da moeda única, o euro foi permitido, com maior plenitude, a livre circulação de pessoas e mercadorias, sendo possível, assim, uma conexão mais eficiente entre os países do bloco. Em 1995, países como Áustria, Finlândia e Suécia aderiram ao bloco. No entanto, havia necessidade da criação de uma identidade para os europeus. A xenofobia, que era o preconceito, ao imigrante, já era um traço perceptível, da União Europeia e não apenas com os estrangeiros de fora do bloco, mas verificando-se também dentro dele. Então, desse modo, foi criado o Bloco Cidadão Europeu, que desenvolveria um sentimento menos nacionalista e mais regionalista,
contribuíram para a disseminação desse espírito e os constantes festivais culturais, a malha de transporte facilitadora da passagem de europeus pelo bloco e a melhor integração do sistema educacional. E o tamanho atual da União Europeia, certo? Em 1995, integrou ao bloco, né, os países Áustria, a Finlândia e a Suécia. Em 2004, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e a República Tcheca. Em 2007, Bulgária e Romênia. O último membro a ingressar foi a Croácia, em 2013. Turquia e Macedônia são candidatos a participar do bloco. O caso da Turquia. Desde que a Turquia se dispôs a entrar na União Europeia, muito se tem discutido sobre como seria a integração do país com o bloco. Então, algumas características, né, favoreceriam a sua entrada, né, dentre as quais se destacam a ampliação das relações comerciais, né, da União Europeia com o Oriente Médio, a facilitação de novas parcerias, né, econômicas, tendo em vista que a Turquia já possui uma grande integração econômica com os países do bloco, a ampliação da demanda de produtos da matéria-prima e alimentos. Porém, né, existem também alguns possíveis impasses, né, para a entrada da Turquia no bloco, como aumentaria o percentual da população islâmica, né, assim como a imigração turca para o bloco, possibilitaria também uma provável entrada de habitantes do Oriente Médio e poderia também repercutir as rivalidades geopolíticas existentes entre a Turquia, a Grécia e o Chipre. Então, assim, mesmo sendo provável, né, um bom aliado do bloco, ainda há muitas questões que dificultam a aceitação da Turquia. De qualquer forma, o país já cumpre parte dos seus pré-requisitos para se adequar à União Europeia e em fase de transição legislativa e sua inclusão deve acontecer em breve. Bom, gente, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura desse conteúdo e em seguida respondam os exercícios. Beijos e até a próxima aula.